Olá, meus amados irmãos em Jesus, um bom dia, uma excelente manhã de quinta-feira para todos nós. Deixo aqui também o nosso boa tarde, o nosso boa noite para os nossos irmãos que nos acompanham em outros momentos do dia. Também sejam muito bem-vindos. Meus amados irmãos, é com Jesus em nosso coração que nesse momento nós agradecemos a todos os comentários de vocês aqui nos vídeos no nosso canal, a gente da nossa amada Casa Espírita sempre acompanhamos todas as palavras de carinho que vocês destinam à nossa Casa Espírita. Então, nosso eterno agradecimento. É com muita alegria que a gente está aqui todos os dias às 7h30 da manhã para o Evangelho Diário, que a Duda e o André também estão aos sábados com reflexão com Emmanuel. Domingo nós temos as palestras que são realizadas na nossa casa espírita. Então é com muita alegria que a gente sempre partilha desse momento juntos. Muito obrigada, meus amados irmãos. Hoje eu convido a todos para nesse momento inicial aqui, que a gente possa tranquilizar o nosso coração, que possamos rogar a Jesus toda a proteção dele para nossa casa, para nossa família, que Jesus ele possa tranquilizar todo o ambiente do nosso lar, tranquilizar o nosso coração. Também vamos pedir humildemente aos bons espíritos que eles possam nesse momento realizar uma limpeza dentro da nossa casa, uma limpeza da nossa energia dentro de casa. E se acaso houver irmãos espirituais perdidos aqui conosco, que eles possam conduzir esses irmãos para uma casa espírita, conduzir esses irmãos até ao mundo espiritual para serem ali apoiados, para receberem o tratamento, para receberem a ajuda que precisam. Que nesse instante os bons espíritos eles desçam na nossa casa o amor, a esperança e a paciência. E que possamos hoje, dentro do lar, ser os instrumento da paz de Jesus. Porque o Cristo e os bons espíritos pacificam a nossa casa, mas a gente precisa fazer a nossa parte e também pacificar. Manter a paz no coração, nas palavras e nas atitudes dentro de casa. Meus amados irmãos, são com essas palavras que eu convido a todos para darmos continuidade aqui à nossa história do livro Boa Nova. Lembremos que ontem, na quarta-feira, a gente estava justamente naquele trecho em que Mateus encontra-se com os 3 homens, na verdade, que batem à porta dele, Lisandro, Áquila e Pafos, e Mateus, ao invés de conceder palavras de esperança, ele vai acabar humilhando aqueles homens. Mas ele não fez de propósito. Ele tinha uma justificativa do porquê ele fez isso. E justamente ali, na casa dele, depois que os homens vão embora, alguém bate à porta. Quando Mateus vai abri-la, é Jesus. Jesus bateu na porta da casa de Mateus. E Jesus adentra, avisando para Mateus e o convidando que ele fará uma pregação no monte e que é para Mateus e os outros apóstolos estarem presentes. Só que Mateus, no calor do momento, conta para Jesus o que motivou ele a falar com aqueles homens daquela forma. Mateus diz: Mestre, que conseguiria o evangelho do reino com esses aleijados e com esses mendigos? E Mateus conta que os homens foram ali buscá-lo, e que ele falou: Não, Jesus, olha, é como se Mateus estivesse falando assim: Ah, não, Jesus, olha, eu dei um jeito pro senhor não precisa se preocupar, não. Eu já falei para eles que um aqui não tem força, o outro tem problema na família, o outro tem perturbação, não tem como eles seguirem o senhor, não. Então pode ficar tranquilo que eu mesmo já dei o recado para eles.
Imagina Jesus ouvindo isso. Jesus que acolhe a todos, sem distinção. Ouvindo que um de seus apóstolos acabou afastando 3 pessoas que precisavam muito da boa nova, das palavras do Evangelho. E Mateus justifica que ele fez isso porque ele acreditava que para servir ao Evangelho só pode ser pessoas fortes. Que para seguir o reino de Deus você tem que ter força. Só que tem um detalhe. E esse detalhe a gente encontra na resposta de Jesus para Mateus. Porque Jesus diz: no entanto, Levi, precisamos amar e aceitar a preciosa colaboração dos vencidos no mundo. Porque é nas derrotas da sorte que as criaturas ouvem mais alto a voz de Deus. Olha que detalhe na resposta de Jesus para Mateus. Precisamos aceitar a todos da forma como são. Já dizia Chico Xavier: aos outros eu dou o direito de serem como são. A mim, eu tenho o dever de ser cada dia melhor. Aos outros, o direito de serem como são. Aceitar o próximo como ele é, na escala evolutiva que ele está, sem querer exigir algo que a pessoa ainda não é capaz de viver e de sentir. Pois é, meus irmãos. Jesus diz aceitar a todos. E o Cristo faz um lembrete aqui. São nos momentos de dores mais profundas que o nosso coração mais se abre para Deus. É no momento que a nossa alma está mais doente. A alma. Estou falando do corpo físico, não. Estou falando da alma. Que a alma está mais doente. Que o nosso coração ouve mais alto a voz de Deus. Jesus estava dizendo para Mateus que aquele terreno estava fértil. Que o terreno daqueles corações estavam férteis. Do que adianta ter a força física, o poder material, mas por dentro não estar aberto a Deus? Mateus queria só pessoas fortes. Aí Jesus diz: olha, Mateus, geralmente são os mais fracos aos olhos do mundo que têm o coração mais aberto a Deus, ao Evangelho. São os vencidos do mundo que Jesus coloca. Meus irmãos, Mateus, ele traz uma visão aqui que talvez se assemelhe um pouco com a nossa, sabe? De nós acharmos que apenas pela aparência física a gente diz se alguém está bem ou não. Só que tem uma coisa. Quantas pessoas estão aí fisicamente bem, fisicamente impecável, mas que por dentro estão doentes na alma, no espírito? Vou colocar assim, o espírito está doente. Carregado de orgulho, de egoísmo, de ódio, de rancor, de mágoa. Isso é um espírito doente. Às vezes por fora está impecável, cheio de força, mas por dentro cheio das enfermidades morais. Mateus, ele não teve esse olhar delicado para perceber isso. Que aqueles corações que buscaram ele, fisicamente, estavam fracos, mas que por dentro tinham um terreno fértil para o Evangelho. Tinham o primeiro princípio de tudo, a humildade. Nesse momento da história, o Cristo ele ensina para a gente a não julgar pelas aparências, a não tirar conclusões precipitadas com base na aparência da pessoa, mas a tentar olhar o coração. O coração. Nós temos uma tendência a nos afastar de tudo que é difícil, que é complicado, das pessoas difíceis, complicadas, não é verdade?
Mas são esses os corações que mais precisam da palavra do Evangelho. E são a esses que Jesus busca. Hoje eu deixo aqui para nós essa mensagem, para nossa quinta-feira, para que a gente possa levar ela para o nosso trabalho, para o nosso meio social, para a nossa família. Mudar o olhar com que a gente enxerga o outro, sem julgamento. E que essas palavras elas possam florescer dentro de nós e sermos cada dia melhores. Meus amados irmãos, obrigada a todos por estarem aqui e partilharem desse momento. Lembremos que esse é o momento da nossa amada Casa Espírita, Luiz Gonzaga, da cidade de Luminárias, para todos nós que estamos aqui presentes. Fiquemos em paz, fiquemos com Jesus, meus irmãos, e nos encontramos amanhã na sexta para mais um momento dessa história. Que assim seja.